Imagine que são 6 horas da tarde de uma sexta-feira comum. Você está voltando do trabalho, cansado, pensando no final de semana que está chegando. De repente, tudo escurece. As luzes da rua se apagam. Os semáforos deixam de funcionar. As lojas ficam completamente no escuro. Você olha ao redor e percebe que não é só o seu bairro, é a cidade inteira. E então você pega o celular, ainda com bateria, mas sem sinal de internet. As torres caíram junto com a energia. Você pensa que é temporário, que em algumas horas volta. Mas não volta. E o que começa como um simples apagão se transforma em 72 horas que vão expor todas as fragilidades de um país que depende completamente da eletricidade para absolutamente tudo. Vamos falar sobre isso de forma real, sem exageros de filme apocalíptico, mas também sem subestimar o caos que pode acontecer. Porque se você acha que o Brasil aguenta 3 dias sem energia, você precisa conhecer melhor a infraestrutura do nosso país. E mais importante ainda, você precisa saber o que fazer quando isso acontecer, porque não é questão de se, mas de quando. Já aconteceu antes e vai acontecer de novo. Em 2009, todo o país ficou sem energia por algumas horas no apagão nacional. Em 2021, o Amapá ficou 21 dias sem luz. Em 2023, Santa Catarina teve apagões que duraram mais de 48 horas. E em 2024, São Paulo teve quedas repetidas de energia que afetaram milhões de pessoas. Então, quando eu falo de 72 horas sem energia, não estou falando de ficção científica. Estou falando de algo que pode acontecer com você amanhã. Vamos começar pela primeira hora. Todo mundo acha que é temporário. Você está em casa, a luz apaga. Você vai até a janela e vê que é tudo. Os vizinhos estão nas sacadas também. Todo mundo com a mesma cara de confusão. Alguns pegam o celular e tentam entender o que aconteceu. Mas as informações são desencontradas. Alguns dizem que foi um transformador que explodiu, outros falam de uma falha na usina, tem gente dizendo que foi um ataque cibernético. Ninguém sabe ao certo. O que todo mundo sabe é que está sem luz. Você olha para a geladeira e pensa, bom, não devo abrir muito senão estraga tudo. Olha para o celular, 78% de bateria, e pensa, tenho que economizar porque não sei quando volta. Você desce as escadas porque o elevador não funciona. Se você mora num prédio alto, já começa a sentir o primeiro incômodo. Pessoas idosas, pessoas com problemas de mobilidade, crianças pequenas, todo mundo tendo que descer e subir escadas. E tem gente presa no elevador. Os bombeiros vão demorar horas para chegar porque o trânsito está caótico. Sem semáforos, sem câmeras de monitoramento, é o caos nas ruas. Acidentes acontecendo a cada minuto. E aqui está a primeira coisa que você precisa entender sobre um apagão prolongado. O efeito cascata. A energia cai, e junto com ela, cai tudo que depende dela. Internet, telefonia, sistemas de pagamento, semáforos, bombeamento de água em prédios altos, câmeras de segurança. Tudo ao mesmo tempo. Agora vamos para as primeiras 6 horas. O pânico ainda não instalou de verdade, mas a preocupação está crescendo. As pessoas começam a ir para os supermercados. Não porque estão desesperadas, mas porque querem garantir algumas coisas caso demore. Água mineral some das prateleiras em menos de 2 horas. Pilhas e lanternas também. Velas, fósforos, isqueiros, tudo esgota rapidamente. E aqui começa um problema sério. Os supermercados não conseguem processar pagamentos com cartão porque o sistema está fora do ar, só dinheiro. Mas a maioria das pessoas não anda com dinheiro em espécie. Então, você tem filas enormes de pessoas tentando comprar coisas, mas sem conseguir pagar. Alguns supermercados fecham as portas porque não conseguem operar. Outros continuam vendendo, mas apenas para quem tem dinheiro vivo. E quem não tem? Vai para casa de mãos vazias. Os postos de gasolina também entram em colapso. Sem energia, as bombas não funcionam. Os que têm geradores conseguem vender, mas cobram o triplo do preço normal porque sabem que a demanda é gigante. Filas de carros se formam, algumas com quilômetros de extensão. E tem briga. Tem gente furando fila, tem discussão, tem confusão. A polícia tenta controlar, mas eles mesmos estão sobrecarregados. E aí você começa a perceber que em apenas 6 horas, a cidade já está completamente diferente.
O verniz da civilização é muito fino. Chegamos nas 12 horas, metade do primeiro dia. A noite caiu e a cidade está completamente escura. Quem nunca viu uma cidade grande completamente no escuro não consegue imaginar como é assustador. Parece um buraco negro. Sem luzes de rua, sem letreiros de lojas, sem faróis de carros circulando porque a gasolina já está escassa. Apenas o silêncio e a escuridão. E com a escuridão vem a violência. Assaltos explodem. Arrombamentos de lojas, invasões de residências, roubos de carros. A polícia não dá conta. Eles não têm efetivo suficiente, não têm comunicação adequada, porque o sistema também depende de energia. E estão lidando com milhares de ocorrências simultâneas. Você está em casa, com as portas e janelas trancadas, ouvindo barulhos na rua e sem saber se é seguro ou não. Seu celular agora está com 40% de bateria. Você desligou os dados móveis para economizar, mas mesmo assim está caindo rápido. E você começa a se perguntar: e se isso durar mais tempo? E se não for só hoje? A água da caixa d'água do prédio ainda tem, mas você sabe que quando acabar, não tem como encher de novo porque a bomba precisa de energia. Então você começa a economizar água. Banhos rápidos, descarga apenas quando necessário, nada de lavar louça. Você abre a geladeira uma última vez e vê que já está morna. A comida vai estragar. Carne, laticínios, tudo que é perecível vai para o lixo nas próximas horas. Você come o que pode enquanto ainda está razoavelmente conservado e torce para que amanhã a energia volte. Mas não volta. 24 horas se passaram e nada de energia. Agora a situação é grave. As pessoas acordam no segundo dia sem energia e percebem que isso não é mais um inconveniente temporário. É uma crise real. A água começa a faltar em prédios altos porque sem energia não há como bombear. As pessoas começam a descer com baldes e garrafas para pegar água em torneiras de andares mais baixos ou na rua. Hospitais estão operando apenas com geradores e priorizando apenas emergências extremas. Cirurgias eletivas foram canceladas, consultas suspensas, só UTI e emergência funcionando. E mesmo assim com dificuldades porque o diesel dos geradores está acabando e não conseguem reabastecer porque os postos também estão sem energia. Medicamentos que precisam de refrigeração, como insulina, estão estragando. Pessoas diabéticas, pessoas com doenças crônicas que dependem de medicação refrigerada estão entrando em pânico. Bancos de sangue sem refrigeração adequada, vacinas sendo perdidas, é um desastre na área de saúde. E o pior, o sistema de comunicação está quase totalmente fora do ar. Sem informação, boatos se espalham. Tem gente dizendo que é um ataque terrorista, outros falam que o governo escondeu um colapso maior, tem teoria da conspiração de tudo quanto é tipo, e sem forma de verificar, as pessoas acreditam em qualquer coisa. O medo se espalha mais rápido que qualquer vírus. Agora vamos para as 48 horas, segundo dia completo. A cidade está irreconhecível. Lojas foram saqueadas durante a noite. Supermercados, farmácias, lojas de eletrônicos, tudo foi invadido. E não é só por criminosos profissionais, não. São pessoas comuns desesperadas. Famílias que não têm comida em casa, que não conseguiram comprar porque o dinheiro acabou ou porque as lojas fecharam. O instinto de sobrevivência fala mais alto que a moralidade. Você vê pessoas que eram vizinhos pacíficos, agora carregando sacos de arroz e feijão que pegaram em lojas destruídas. E você, que se preparou minimamente, está em casa com sua água, sua comida não perecível, suas lanternas funcionando. Mas agora tem outro problema: segurança. Porque as pessoas percebem que alguns têm recursos e outros não. E quem não tem começa a procurar quem tem. Você ouve batidas na porta. São vizinhos pedindo água, comida, ajuda. E você quer ajudar, mas sabe que se der para todos, não vai sobrar para você. É uma escolha impossível. Você ajuda e coloca sua família em risco, ou você nega e vira o egoísta do prédio? Não existe resposta certa aqui. É a dura realidade de uma crise prolongada. Recursos são limitados e decisões difíceis precisam ser tomadas. E enquanto você lida com isso, a cidade lá fora está em guerra. Gangues aproveitando o caos para tomar território, confrontos com a polícia, pessoas armadas protegendo suas casas e comércios. É o faroeste urbano. E o governo? O governo está tentando, mas é insuficiente.
Eles mandam caminhões-pipa para distribuir água, mandam cestas básicas para pontos de distribuição, mas é uma gota no oceano. São milhões de pessoas precisando de ajuda e alguns milhares de funcionários tentando dar conta. Filas enormes se formam. Pessoas passam o dia inteiro esperando por água potável, por comida, por informação. E muitas voltam para casa de mãos vazias porque acabou antes de chegar a vez delas. Terceiro dia. 72 horas sem energia. A situação atingiu um ponto crítico. A infraestrutura da cidade colapsou completamente. O lixo não está sendo coletado há 3 dias e está acumulando nas ruas. Com o calor, começa a atrair ratos, baratas, urubus. O cheiro é insuportável. Esgoto começando a vazar em alguns pontos porque as estações de tratamento não estão funcionando adequadamente. Doenças começam a se espalhar. Diarreia, infecções, problemas respiratórios. E os hospitais já não conseguem atender. Prontos-socorros lotados, pessoas sendo atendidas nos corredores, falta de medicamentos básicos, falta de material de primeiros socorros. A taxa de mortalidade dispara. Não só por violência, mas por falta de atendimento médico adequado. Idosos com problemas cardíacos que não conseguem tomar seus remédios refrigerados morrem em casa. Diabéticos entram em coma. Crianças desidratam porque não têm água limpa suficiente. É uma tragédia humanitária dentro de uma cidade brasileira comum. E tudo isso em apenas 3 dias. 72 horas, menos de uma semana. Esse é o tempo que leva para uma cidade moderna se transformar em caos completo quando a energia some. E a pergunta que fica é: e se não voltar no terceiro dia? E se forem 4 dias? Uma semana? 2 semanas? O que acontece com uma população que não está preparada? A resposta é simples e brutal: colapso total. Porque a nossa sociedade foi construída em cima de uma base extremamente frágil. Dependemos de energia elétrica para absolutamente tudo. Água, comida, comunicação, saúde, segurança, transporte, tudo depende de eletricidade. E quando ela some, tudo desmorona junto. Não é alarmismo, é realidade. Aconteceu no Amapá, pode acontecer em qualquer lugar. E a maioria das pessoas não está nem um pouco preparada. 9 em cada 10 famílias brasileiras não têm um plano de emergência. Não têm água estocada para 3 dias. Não têm comida não perecível suficiente. Não têm lanternas que funcionam. Não têm um plano de comunicação com a família, caso os celulares fiquem sem bateria. Não têm dinheiro em espécie guardado. Não têm absolutamente nada. E quando a crise chega, essas pessoas viram estatísticas. Viram números de mortes, números de pessoas desabrigadas, números de pessoas que dependem de doações do governo. Você não quer ser uma estatística. Você quer ser alguém que estava preparado e conseguiu proteger sua família. Então o que você faz? Como se preparar para 72 horas sem energia? Primeiro, água. É a prioridade número 1. Você precisa de no mínimo 3 litros de água por pessoa por dia. Isso dá 9 litros por pessoa para 3 dias. Uma família de 4 pessoas precisa de 36 litros. Água mineral, galões, o que for. Estoque em um lugar fresco e escuro. Segundo, comida não perecível. Enlatados, arroz, feijão, macarrão, biscoitos, barras de cereal, qualquer coisa que não precise de geladeira e dure bastante tempo. Calcule 3 refeições por dia por pessoa por 3 dias no mínimo. Terceiro, iluminação. Lanternas LED, velas, fósforos, isqueiros, pilhas extras. Não conte só com a lanterna do celular porque a bateria vai acabar e você vai precisar do celular para emergências. Quarto, dinheiro em espécie. Pelo menos R$ 500 em notas pequenas guardadas em casa. Em uma crise, cartão não funciona. Só papel moeda. Quinto, comunicação. Um rádio a pilha para saber o que está acontecendo. Celular com power bank carregado. E o mais importante de tudo, um plano familiar. Todos da família precisam saber o que fazer, onde se encontrar se estiverem separados. Como se comunicar se não tiver telefone, isso pode salvar vidas. Mas preparação não é só ter coisas estocadas. É também ter o mindset certo. Entender que em uma crise você não pode contar com ninguém além de você mesmo. O governo vai tentar ajudar, mas não vai conseguir atender todo mundo. Os vizinhos vão estar lidando com seus próprios problemas. Você é o único responsável pela sua segurança e da sua família.
E isso significa tomar decisões difíceis. Significa saber quando ajudar e quando priorizar os seus. Significa estar preparado para proteger seus recursos, se necessário. Não estou falando de virar um louco armado entrincheirado em casa, estou falando de ter consciência situacional e saber que recursos limitados exigem escolhas difíceis. E quanto mais preparado você estiver, menos difíceis essas escolhas serão, porque você terá margem de manobra. Você pode ajudar seus vizinhos porque tem o suficiente. Você pode tomar decisões racionais porque não está em pânico. 72 horas sem energia. 3 dias. Parece pouco, mas é o suficiente para mostrar quem estava preparado e quem não estava. É o suficiente para separar quem vai sobreviver confortavelmente de quem vai passar necessidade. É o suficiente para mostrar que a civilização moderna é muito mais frágil do que a gente imagina. E a boa notícia é que você pode se preparar. Não custa caro, não é complicado. Só precisa de um pouco de planejamento e ação. Comece hoje. Não espere o apagão acontecer para perceber que você não está pronto. Porque quando acontecer, vai ser tarde demais. As lojas já vão estar vazias, o caos já vai estar instalado e você vai estar improvisando em vez de executando um plano. E em uma crise, improvisar é o caminho mais rápido para o fracasso. Preparação é sobre ter controle em meio ao caos. É sobre ser a pessoa calma quando todo mundo está em pânico. É sobre proteger quem você ama quando tudo ao redor está desmoronando. E tudo começa com um primeiro passo simples: reconhecer que isso pode acontecer com você e decidir fazer algo a respeito. O Brasil já passou por apagões antes e vai passar de novo. A pergunta não é se, é quando. E quando chegar a sua vez, você vai estar preparado ou vai estar improvisando? A escolha é sua, mas escolha agora, porque amanhã pode ser tarde demais. 9 horas da noite. Você está assistindo TV. De repente, tudo escurece completamente. Você olha pela janela e a cidade inteira está no escuro. Prédios, ruas, tudo. Pega o celular para ver notícia, mas não tem internet. Não tem sinal. Você desce as escadas no escuro porque o elevador não funciona. Chega na rua e vê caos. Carros batendo porque os semáforos apagaram. Pessoas confusas saindo dos prédios, lojas com as portas fechadas. E aí você percebe, não é só a sua rua, não é só o seu bairro. É tudo. O país inteiro ficou sem energia. E não vai voltar tão cedo. Hoje você vai entender exatamente o que acontece quando o Brasil mergulha na escuridão total. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Botão vermelho aqui embaixo. Aperta nele agora. Ativa o sininho de notificações, porque essa série de vídeos está entregando conhecimento que pode salvar sua vida. Todo dia, um vídeo novo sobre preparação real. E esse aqui é um dos cenários mais assustadores. O apagão total. Não é ficção. Já aconteceu parcialmente no Brasil e pode acontecer de novo, pior. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o like e vamos mergulhar nesse cenário que ninguém quer enfrentar, mas todo mundo precisa estar preparado. Vamos lá. Vamos começar entendendo como isso pode acontecer. O Brasil depende de um sistema interligado de geração e distribuição de energia. Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, solares, nucleares, todas conectadas através de uma rede de transmissão gigantesca. Linhas de alta tensão cruzam o país inteiro, levando energia de onde é gerada para onde é consumida. E esse sistema é extremamente complexo e extremamente frágil. Um apagão total pode acontecer de várias formas. Um ataque cibernético coordenado que derruba as usinas e subestações ao mesmo tempo. Uma tempestade solar como a de 1859, o evento Carrington, que se acontecesse hoje fritaria transformadores no mundo inteiro. Uma falha em cascata onde um problema pequeno vira bola de neve e derruba o sistema inteiro, como aconteceu no apagão de 2009. Um ataque terrorista físico em pontos críticos da infraestrutura. Uma guerra. Não importa o motivo, o resultado é o mesmo. Todo o país sem energia elétrica. E agora vamos ver o que acontece minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Minuto 0. As luzes se apagam. No primeiro instante, a maioria das pessoas acha que é só na casa delas. Vão até o quadro de energia, olham os disjuntores. Tudo ok. Olham pela janela e percebem que é tudo o prédio inteiro, a rua inteira, a cidade inteira. E começa a confusão. Pessoas pegando celulares, tentando entender o que aconteceu, mas não tem internet. Torres de celular têm bateria de backup que dura algumas horas.
Então no primeiro momento ainda tem sinal fraco. Mas está tudo lento porque todo mundo está tentando usar ao mesmo tempo. E as informações são desencontradas. Ninguém sabe o tamanho do apagão. Ninguém sabe a causa. Ninguém sabe quando volta. Primeiros 15 minutos. O trânsito vira caos. Semáforos apagados em todas as esquinas. Em horário de movimento, ainda tem muito carro na rua. Isso gera acidentes instantâneos. O cruzamento sem controle. Motoristas tentando adivinhar quem tem preferência. Batidas. Atropelamentos. E não tem como chamar a ambulância adequadamente, porque o sistema de emergência também depende de energia. 192. Funciona com geradores de backup, mas está sobrecarregado. Milhões de ligações simultâneas de pessoas em pânico. A linha fica ocupada. Quem realmente precisa não consegue contato. Primeira meia hora. Elevadores param com gente dentro. Em uma cidade como São Paulo, tem centenas de milhares de elevadores. Uma porcentagem deles estava em movimento quando a energia caiu. Pessoas presas. Algumas em pânico claustrofóbicas tendo ataque de ansiedade. Crianças sozinhas. Idosos com problemas de saúde. E o resgate vai demorar porque os bombeiros estão sobrecarregados com 1000 emergências simultâneas. Pessoas vão passar horas, talvez dias, presas em elevadores. Alguns vão morrer por desidratação, por problema cardíaco, por pânico. Primeira hora. Hospitais entram em modo de emergência. Geradores de backup ligam automaticamente. Mas esses geradores não alimentam tudo. Só as áreas críticas. UTIs, centros cirúrgicos, emergência. O resto do hospital fica no escuro. E os geradores dependem de diesel. Hospitais têm reserva de combustível para algumas horas, talvez um dia. E depois, precisam de reabastecimento. Mas caminhões de combustível não vão conseguir circular com a cidade no caos. Estradas bloqueadas por acidentes, violência nas ruas, falta de sinalização. Então os geradores vão secar. E quando secarem, pacientes morrem. Gente em respirador mecânico morre quando a máquina para. Gente em diálise entra em coma urêmico. Bebês em incubadoras perdem controle de temperatura. É genocídio em câmera lenta. Primeiras 2 horas, supermercados e lojas fecham as portas. Sem energia, não tem como processar pagamento com cartão. E no escuro, não tem como controlar quem pega o quê. Medo de saque. Então fecham. E quem estava comprando sai sem comprar. E quem precisava comprar fica sem. E tem o problema da refrigeração. Câmaras frias de supermercados param. As carnes, os laticínios, os congelados. Tudo começa a estragar. Em poucas horas, tá tudo perdido. Milhões em prejuízo. E milhões em alimentos que podiam alimentar pessoas. Mas vão pro lixo. Primeiras 3 horas. A bateria dos celulares começa a acabar. Você estava com 50% quando começou o apagão, agora está com 20%. E sem forma de carregar. Não tem energia em casa, não tem no trabalho, não tem lugar nenhum. E quando a bateria acaba, você fica isolado. Não consegue ligar para a família, não consegue receber notícias, não consegue pedir ajuda. Volta para a era pré-celular instantaneamente. E a maioria das pessoas não sabe lidar com isso. Não sabe onde a família está, não sabe se estão bem, não consegue se encontrar. O desespero psicológico se instala. Primeiras 6 horas. Torres de celular começam a cair. As baterias de backup duraram o que podiam. Agora, acabou. Sem energia, sem sinal. Telefone vira tijolo. Você está completamente isolado. Internet também não existe mais. Não tem Wi-Fi, não tem dados móveis, não tem nada. Você voltou para 1980. Sem informação, sem comunicação, sem conexão. E a sensação de isolamento é aterradora. Primeiras 12 horas. A primeira noite sem energia. E se você nunca viu uma cidade grande completamente escura, não consegue imaginar. É escuridão total. Não tem poste aceso. Não tem farol de carro. Porque a gasolina está acabando e as pessoas estão guardando. Não tem luz nas janelas. É breu absoluto. E com a escuridão, vem a violência. Assaltos explodem. Os arrombamentos. Estupros. Assassinatos, crimes que normalmente não aconteceriam porque tem luz, tem câmera, tem polícia circulando. Mas agora não tem nada. É lei da selva. Os mais fortes, os mais armados, os mais violentos, fazem o que querem. E a polícia não dá conta. Eles também estão sem comunicação adequada, sem iluminação, sem suporte. Alguns policiais nem aparecem para trabalhar, porque estão protegendo suas próprias famílias. Primeiro dia completo. 24 horas. Água começa a faltar, porque a água depende de bombas elétricas. Sem energia, as bombas param. A água que está nos reservatórios ainda chega nas casas por gravidade por algum tempo. Mas quando acaba, acabou. E em prédios altos,
A água não sobe. Então apartamentos acima do terceiro, quarto andar já não tem água. Pessoas começam a descer com baldes para pegar nos andares de baixo. E quando a caixa d'água do prédio esvazia, vão para a rua procurar fonte. Chafarizes, rios, qualquer lugar. E bebem água contaminada porque não têm escolha. E ficam doentes. Diarreia, cólera, leptospirose, hepatite, doenças que matam. O esgoto. Estações de tratamento de esgoto também dependem de energia. Param e o esgoto bruto começa a ser despejado direto nos rios. E esses rios são a fonte de água de outras cidades. Contaminação em cadeia. E sem tratamento adequado porque as estações de tratamento de água também não estão funcionando direito. Você tem água contaminada chegando nas torneiras das casas que ainda têm água. Epidemias se espalham. Mortes aumentam exponencialmente. Segundo dia, 48 horas sem energia. Comida começa a acabar. Tudo que estava na geladeira estragou. Tudo que estava no freezer descongelou e estragou. O que resta é comida não perecível. Enlatados, biscoitos, macarrão seco. Mas para cozinhar macarrão precisa de água e fogo. A água está escassa. E fogão a gás, se você tem botijão cheio, consegue cozinhar. Mas se estava vazio e esperando trocar, não consegue, porque os caminhões de gás não estão circulando. E se você não tem estoque de comida, não tem o que comer. E aí começa a fome real. Crianças chorando com fome. Idosos fracos demais para procurar comida. Pessoas matando umas às outras por uma lata de sardinha. E o lixo. Coleta de lixo parou. Lixo se acumula nas ruas. Com um calor, começa a apodrecer. Cheiro insuportável. E atrai os ratos-baratas, moscas, urubus. Vetores de doenças se multiplicam. E as doenças se espalham ainda mais rápido. Dengue, leptospirose, peste bubônica. Tudo volta. Doenças que a gente achava que tinha erradicado ressurgem. Terceiro dia, 72 horas. Combustível acabou. Postos de gasolina sem energia não conseguem bombear. E mesmo os que têm geradores, o estoque acabou. Não tem reabastecimento porque as refinarias também estão sem energia. O país todo para. Carros ficam encostados nas ruas. Sem combustível. Sem utilidade. Ambulâncias param. Caminhões de bombeiros param. Viaturas policiais param. Transporte público inexistente. Você só se locomove a pé ou de bicicleta. E distâncias que antes você fazia em 20 minutos de carro, agora leva 3 horas caminhando. E caminhar em uma cidade em caos é perigoso. Você pode ser assaltado, sequestrado, morto. Quarto dia, 96 horas. Bancos não funcionam. Não tem como sacar dinheiro porque os caixas eletrônicos não funcionam. Não tem como fazer transferência porque a internet não existe. Não tem como pagar com cartão. Só dinheiro vivo. E quem não tem dinheiro em casa tá falido, não consegue comprar nada, mesmo que ache algo para comprar. E o comércio que ainda ousa abrir cobra absurdos. Uma garrafa de água que custava R$ 2 agora custa 50. Uma lata de sardinha custa 100. Especulação descontrolada. E quem tem dinheiro consegue. Quem não tem, morre de fome ou de sede. Quinto dia. A sociedade está se desintegrando. Sem lei, sem ordem, sem estrutura. Gangues controlam bairros inteiros. Cobram pedágio para você passar. Roubam, estupram, matam. E ninguém faz nada porque não tem polícia efetiva. Milícias se formam. Moradores se armam e defendem suas ruas. Tiroteios constantes. Civis morrendo no fogo cruzado. E o governo tentando, mobilizando forças armadas. Mas são poucos para a magnitude do caos. E os próprios militares estão sofrendo. Suas famílias também não têm água, comida, segurança. Então, a disciplina começa a cair. Deserções acontecem. Soldados que largam o posto e vão proteger suas famílias. Não dá para culpar, mas reduz ainda mais a capacidade de resposta. Sexto dia. Pessoas começam a fugir das cidades. Vão para cidades menores, para o interior, para propriedades rurais de parentes, a pé, de bicicleta, em carros que ainda têm combustível roubado. Rodovias viram campos de refugiados. Milhões de pessoas se movendo ao mesmo tempo. E nas estradas, violência também. Bandidos roubando os fugitivos. Pegam o pouco que têm. Estupram as mulheres. Matam quem resiste. É cenário de guerra civil. Sétimo dia. Uma semana sem energia. E os efeitos psicológicos são devastadores. Pessoas entrando em depressão profunda. Suicídios aumentam. Gente que perde a esperança, que não aguenta mais o sofrimento, que vê a família morrendo de fome e doença e decide acabar com tudo. Enforcamentos. Pulos de prédio. Overdoses com remédios que ainda tem. E tem pessoas que perdem a sanidade completamente. Surtam. Ficam violentas.
Elas atacam aleatoriamente, viram zumbis mentais, perigosos, e indústrias paradas, sem energia e nada funcionando. As fábricas fechadas e a produção zero. Economicamente o país está destruído. E mesmo que a energia volte amanhã, vai levar meses, talvez anos para a economia se recuperar. Desemprego massivo, falências em cascata, quebradeira generalizada. E a agricultura, fazendas dependem de energia para irrigação, para ordenha, para refrigeração. Sem energia, a produção despenca. O leite estraga. Animais morrem sem água de irrigação. Safras perdem. E isso gera falta de comida a médio prazo. Mesmo depois da energia voltar, vai faltar comida porque a produção foi interrompida. 10º dia. 10 dias sem energia. E as primeiras tentativas de restauração estão acontecendo. Técnicos tentando religar o sistema. Mas é complicadíssimo. Você não pode simplesmente apertar um botão e tudo volta. Você precisa religar usina por usina, subestação por subestação. Sincronizar tudo. E tem equipamento queimado, que precisa ser substituído. E peças de reposição muitas vezes são importadas. Levam semanas para chegar. Então a restauração é lenta. Algumas áreas voltam primeiro, outras demoram semanas. E isso gera mais tensão, porque quem continua sem energia vê que outros já têm e fica revoltado. Invadem as áreas que têm energia. Roubam fios de cobre, transformadores, qualquer coisa. Atrasam ainda mais a restauração. 15º dia, 2 semanas. E a situação sanitária é catastrófica. Milhares de corpos não enterrados. Mortos por violência, por doença, por fome, por sede. E não tem estrutura para enterrar todos. Corpos apodrecendo nas ruas. Doenças se espalhando ainda mais. Febres, infecções, pragas. É medieval. 20º dia, 3 semanas. E se a energia ainda não voltou completamente, o Brasil como nação está perto de colapsar, irreversivelmente. O separatismo surge. Estados do Sul falando em independência. O Nordeste está igual. Cada um por si. A União desintegra. E potências estrangeiras olhando com interesse. Recursos naturais brasileiros. Amazônia. Petróleo do pré-sal. Intervenção estrangeira vira possibilidade real. Não para ajudar, mas para tomar. E agora vamos falar do que fazer quando isso acontecer. Porque pode acontecer. E você precisa estar pronto. Primeira coisa, iluminação. Você precisa ter lanternas, velas, fósforos, tudo já preparado. Não deixa para procurar no escuro quando a luz cai. Tem que estar acessível. Segunda coisa, comunicação. Rádio. A pilha é a única forma de receber informação quando tudo mais falha. E apito para sinalizar localização se precisar de resgate. Terceira coisa, água. Estoque de água mineral e métodos de purificação. Você vai precisar. Quarta coisa, comida. Estoque de não perecíveis. Coisas que você come frio se necessário. Quinta coisa, segurança. Trancar bem a casa. Ter forma de se defender. Não vou entrar em detalhes, mas você entende. Sexta coisa, plano. Saber o que fazer. Se fica ou se sai para onde vai. E como chega lá. As rotas alternativas. Ponto de encontro com a família. Tudo combinado antes. A comunidade, vizinhos organizados sobrevivem melhor. Combinar esquema para segurança e vigia. Um dia você, outro dia o vizinho. Compartilhar recursos. Proteger o quarteirão junto. Comunidade forte resiste. Indivíduos isolados são presas fáceis. E não contar para todo mundo que você está preparado. Discrição. Em uma crise, quem sabe que você tem comida, água, recursos, vai querer pegar. E pode tentar à força. Então só a família imediata e vizinhos muito confiáveis devem saber. E se você precisa sair da cidade, sai rápido. Nas primeiras horas quando ainda tem confusão, mas não tem violência total, depois fica muito perigoso. E vai a pé se necessário. Não depende de carro porque pode não ter combustível, ou as ruas podem estar bloqueadas. Esteja pronto para caminhar dezenas de quilômetros. Com mochila nas costas, com a família, é duro, mas é necessário. E saúde. Kit de primeiros socorros completo. Porque você não vai poder contar com o hospital. Tem que saber tratar ferimentos básicos. Controlar sangramentos. Fazer curativos. Reconhecer sinais de infecção. Antibióticos. Se você conseguir ter. E remédios de uso contínuo. Sempre ter estoque extra. E no psicológico. Manter a calma. Não entrar em pânico. Pensar racionalmente. Tomar decisões baseadas em lógica. E não na emoção. E manter a família calma também. Crianças vão estar assustadas. Explicar de forma que entendam, mas não fiquem traumatizadas.
Manter rotina o máximo possível. Estrutura da sensação de normalidade mesmo em caos. E conhecimento. Aprender habilidades úteis agora. Primeiros socorros. Purificação de água. Fazer fogo. Cozinhar sem utensílios modernos. Consertar coisas. Aprender a cuidar e cultivar as plantas. Caçar. Pescar se você tiver acesso. Quanto mais você sabe, mais valioso você é. E conhecimento não pode ser roubado. E realismo. Entender que se isso acontecer, muitas pessoas vão morrer. E você pode estar entre elas. Não tem garantia de sobrevivência. Mas preparação aumenta drasticamente suas chances. E aumenta a qualidade de vida durante a crise. Preparado, você sofre menos. Não preparado, você sofre absurdamente e provavelmente morre. E esperança. Mesmo no pior cenário, a humanidade sobrevive. Alguns sobrevivem. E reconstrói. Sempre foi assim. Nas guerras, pestes, desastres, a humanidade passa e continua. Você quer estar entre os que passam, não entre os que caem. E para isso, se prepara. E é isso, agora você entendeu o que realmente acontece quando a energia some completamente. Não é só inconveniência, é colapso da civilização em câmera rápida. Tudo que damos como garantido desaparece. Água, comida, comunicação, segurança, saúde, transporte. Tudo. E a sociedade que parecia sólida derrete em dias. Mostra como somos frágeis, como dependemos de fios de cobre e geradores para manter a ilusão de civilização. E quando esses fios se rompem, a ilusão desmorona. Muito obrigado por ter assistido até o final. Esse é um dos cenários mais pesados da série. Mas é real. Já aconteceu parcialmente, em 2009, no Brasil inteiro. Já aconteceu em outros países, e pode acontecer de novo pior. Então não é fantasia apocalíptica. É possibilidade concreta. E você precisa estar preparado. Amanhã, vamos falar de algo mais prático e acessível. 10 itens baratos que salvam vidas em qualquer emergência. Produtos que custam menos de 10, 20 reais cada um. Que você compra em qualquer lugar e que podem fazer diferença entre vida e morte em uma crise. São coisas simples, que todo mundo deveria ter, mas quase ninguém tem. E eu vou te mostrar exatamente o que são. Onde comprar, como usar. Vai ser um guia prático que você vai poder aplicar hoje mesmo. Não perde. Então se inscreve no canal agora. Ativa o sininho de notificações. Deixa o like nesse vídeo para o algoritmo espalhar para mais gente. E comenta aqui embaixo. Você está preparado para um apagão total? Você tem o que precisa para passar uma semana sem energia? Eu quero saber. E a comunidade quer aprender com sua experiência. E compartilha esse vídeo. Manda para quem você se importa. Porque quanto mais pessoas preparadas, melhor para todos. Em uma crise dessas, você quer estar rodeado de gente que sabe o que fazer, não de gente desesperada. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. E lembra sempre, a luz pode apagar a qualquer momento, mas sua preparação nunca apaga. Ela brilha quando tudo ao redor está escuro. Até amanhã. Fique preparado. Fique iluminado mesmo no escuro.